Eu não sei se vocês gostaram dessa última música, mas eu gostei muito porque tem tudo a ver com o que nós temos estudado esse ano até agora nos patriarcas. Uma das tendências ao estudarmos os patriarcas é de nós pensarmos que eles eram melhores do que nós, que tinham fé maior do que nós, que eram um pouquinho mais santo do que nós. E nós acabamos colocando eles assim no nível elevado acima de nós e pensamos, puxa, eu nunca poderia ter a mesma fé de Abraão, eu nunca poderia confiar em Deus da forma como José confiou. Mas a verdade é que essas histórias não estão na Bíblia para nos mostrar o quão bom essas pessoas eram, de jeito nenhum. Eles eram pecadores imperfeitos como você e eu, e essas histórias estão na Bíblia para nos mostrar que mesmo quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel. Ele é fiel a mim, Ele é fiel para você, Ele é fiel porque Ele é Deus e Ele não muda. Nós mudamos regularmente, nós temos emoções que vacilam demais. Às vezes estamos alegres, às vezes estamos tristes, às vezes nós nos acordamos mal-humorados porque ainda não tomamos café. Eu confesso que eu sou um desses. Mas Deus não é assim. Deus não acorda porque Ele nunca dorme. E Deus não muda, Ele é um Deus constante, a sua graça permanece para sempre, sua misericórdia dura para sempre, como nós lemos nos Salmos. Ele é um Deus perfeitamente amoroso. E quando a Bíblia diz que Deus se ira, ou que Deus se entristece, não é porque Deus está de alguma forma mudando, mas são as emoções mostradas por Deus diante do mal, diante do pecado e diante da tragédia que é a história humana vivida por si mesmo. Então o que nós temos aprendido nessas histórias, lendo em Gênesis, começando com Abraão, depois Isaac, e depois Jacó e agora José, o que nós temos descoberto é que Deus tem permanecido fiel à sua palavra. Ele tem permanecido fiel à promessa que Ele fez a Abraão, a aliança que Ele fez com Abraão, de que Ele daria a Abraão uma grande descendência mais numerosa do que as estrelas do céu e a areia do mar. Ele prometeu dar por herança a Abraão uma terra prometida, e Ele tirou Abraão da terra da sua parentela e levou ele até aquela terra que seria Canaã. Mas Ele também prometeu abençoar Abraão e seus descendentes. E por final, Ele prometeu abençoar a todos os povos da terra por intermédio da descendência de Abraão. O que nós temos visto é que esse Deus que está escrevendo a história humana, está escrevendo uma história de redenção. E Ele tem usado personagens específicos ao longo da história humana para levar adiante essa promessa até que chegue na pessoa de Jesus Cristo, o descendente prometido de Abraão, o descendente prometido que viria para abençoar todos os povos da terra. Você e eu, hoje, aqui, somos recipientes dessa graça, dessa bênção. Então, o Deus a quem nós acabamos de cantar, que Ele é fiel, nós não podemos cantar isso de boca para fora não, porque Ele tem sido fiel em todo momento. Mesmo quando nós vacilamos, Ele é constante. Hoje à noite nós continuaremos a nossa história na vida de José, o nosso estudo tentando entender o propósito de Deus. E eu não sei se até aqui na história você tem se identificado com José, ou talvez com os irmãos de José, mas eu me identifico muito, porque eu gostaria de saber o futuro, não sei de você. Eu gostaria de saber o que vai acontecer amanhã, eu gostaria de saber como é que certos problemas vão se solucionar. Gostaria de saber com quem os meus filhos vão se casar. Eu gostaria de saber como serão os meus netos se Jesus não voltar. Tem muita coisa que eu gostaria de saber. Mas isso não é para nós saber. O que é para nós fazer é confiar hoje que o Deus que sabe do futuro me guia hoje para que Ele receba a glória.
O Deus que tem todos os detalhes em sua mão e que está escrevendo a história humana é o Deus confiável, o Deus soberano em quem nós podemos depositar as nossas vidas e saber que Ele está no controle, mesmo quando as coisas às vezes parecem não estar. Mesmo quando há problemas que parecem grandes demais, mesmo quando há doenças que não têm cura, mesmo quando há conflitos que a gente não consegue restaurar com alguém, mesmo assim, nós podemos confiar que Deus sabe de todas essas coisas e Ele sabe o final da história. E eu quero dizer para você hoje à noite que o final da história é um final feliz. O final da história da Bíblia é um final feliz, porque o final, na verdade, é o começo. É o começo de uma nova terra, de um novo céu. É o começo e é uma culminação de toda essa história que nós vemos nas vidas dos patriarcas. É uma história de redenção, de libertação, que está apontando para um futuro melhor do que agora. Está apontando para dias melhores do que hoje. Está apontando para um futuro que nos enche hoje de esperança, nos ajuda a atravessar as lutas e alcançar a vitória. Nem comecei ainda. Vamos lá. Vamos juntos ler a declaração do que nós cremos a respeito da palavra de Deus. Nosso compromisso com a palavra de Deus. Então, juntos lendo o que vai aparecer aqui no telão. Esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. É a verdade e não contém erro. Ela tem autoridade sobre todos, em todo lugar e em todo momento. Hoje o meu coração está pronto para se submeter à autoridade de Deus. Por meio de sua graça, aplicarei sua palavra na minha vida. Continuarei alicerçado na verdade de Deus para a sua glória. Eu jamais serei o mesmo. Em nome de Jesus, amém. Na verdade, é uma oração. Eu creio que a palavra de Deus é poderosa, que ela pode transformar vidas. Mas se eu creio que ela pode transformar vidas, eu hoje preciso estar preparado e pronto, disposto para ser transformado. Porque não adianta nada você entrar pelas portas da igreja, ouvir a palavra de Deus e sair da mesma forma. Isso não adianta nada. Não adianta nada você pegar a sua Bíblia no seu dia a dia, ler um trecho, depois sair e continuar vivendo da mesma forma. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar vidas, mas você precisa se render. Você precisa colocar a sua vida rendida para que Ele haja e transforme o seu coração. Diante disso, hoje nós estamos na sexta semana da história de José. Estamos tentando juntos entender o propósito de Deus. Não só na vida de José, mas nas nossas vidas. Porque, assim como José, nós experimentamos tantos momentos de incerteza, tantos momentos de dor, tantos momentos de traição, de abandono, momentos inesperados. E se nós não estivermos preparados e alicerçados na palavra de Deus, a nossa fé vacilará. Nós seremos assim, como Tiago diz, levados de um lado para o outro, como com o vento. Paulo escreve a mesma coisa em Efésios, mas nós queremos ser edificados sobre a palavra de Deus, queremos ser fortes em nossa fé, para que nos dias de dor, de sofrimento, de tribulação que certamente virão, nós podemos atravessar aqueles momentos com a graça de Deus, a força de Deus e alcançar vitória. Hoje o tema é encontrando o perdão, encontrando o perdão. Imagine que você nasce numa família onde você tem 11 irmãos. Você é o filho favorito do seu pai. E sua posição preferencial lhe dá uma confiança que um dia você receberá uma grande herança. Você tem certeza que você um dia vai ser rico, que você vai ter posição de privilégio por causa do favoritismo demonstrado pelo seu pai. Mas com sua posição de honra e destaque,
Os seus irmãos ficam amargurados e cheios de ciúmes e inveja. Por isso eles lhe vendem como um escravo. Depois chegam em casa e mentem para o seu pai dizendo que um animal selvagem lhe matou no meio do caminho. 20 anos mais tarde, você tem a oportunidade de se vingar. A oportunidade está ali nas suas mãos. O que você faria? Qual seria a sua reação? Depois de ter sido traído por seus irmãos, vendido como escravo, passado dias bons, mas outros dias terríveis, porque ele foi do poço à casa de Potifar e, por sequência, ele foi parar na prisão. Agora, nessa altura da história, ele está no palácio de Faraó. Ele agora está na segunda posição de poder e de honra no país do Egito. Mas 20 anos de dor, 20 anos com cicatrizes emocionais devido a irmãos que lhe traíram. Quando alguém faz algo errado para você, quando alguém lhe machuca, qual é a sua resposta? Qual é a sua reação normal? A minha tentação é de dar o troco, não é? A minha tentação é de me vingar, de me defender, né? Eu quero defender a minha honra. E se alguém fizer algo contra mim, eu quero que aquela pessoa sofra assim como eu sofri. Mas o exemplo de Cristo demonstra que Deus exige de nós que nos chamamos de crentes, Ele exige que nós vivamos de acordo com princípios radicalmente diferentes dos princípios do mundo. Deus exige que nós reajamos assim como Cristo reagiu. Ele quer que nós reajamos assim como Cristo pendurado na cruz, quando disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Cristo mesmo falou: se alguém bater no nosso rosto, nós devemos virar e oferecer a outra face. Quer dizer o quê? A vingança não nos pertence, nós jamais devemos retrucar, devemos jamais dar o troco. E aqui nessa história estamos com uma circunstância perfeita para uma vingança boa, não é? Grandes filmes, livros, obras de arte têm refletido sobre traição e vingança. Até muitas das novelas tratam desse assunto. Mas aqui na história de José, estaremos em Gênesis 43, se você quiser saber onde abrir a Bíblia. Aqui na história de José, ao lidar com irmãos que haviam lhe prejudicado e machucado tanto, José, tendo a oportunidade de se vingar, ele vai fazer exatamente o oposto. E ele demonstra graça, nos dando um exemplo de como seguir a vontade perfeita de Deus. Tem muitas pessoas que eu ouço por aí dizendo: eu quero saber a vontade de Deus, né? Mas a maioria das pessoas, ao dizer que querem saber a vontade de Deus, na verdade o que elas querem saber é o futuro, né? Eu quero saber a vontade de Deus, o que é que eu devo fazer amanhã, qual emprego eu devo trabalhar, com quem eu devo me casar. As pessoas querem saber o futuro. Mas a Bíblia, vez após vez, vai nos dizer: esta é a vontade de Deus, que você faça isso ou aquilo. Então, quando você lê a palavra de Deus, eu posso afirmar para você: essa é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você imite a conduta de Cristo. E vamos descobrir aqui na história de José algo a ser aprendido. Nós veremos eventualmente que José vai perdoar os seus irmãos. Ele vai, eu já vou adiantar esse ponto da história. Mas antes disso, ao lidar com algumas emoções fortes que nós vimos na semana passada, veremos novamente hoje, ele preparou algumas provas para os seus irmãos.
Ele preparou essas provas para ver se houve alguma mudança no coração desses irmãos, ou se eles continuavam iguais há 20 anos atrás, quando haviam lhe vendido como escravo. O versículo-chave dessa série é Gênesis capítulo 50, que na verdade nós só vamos estudar daqui a 2 semanas, na última semana dessa série. Mas Gênesis 50, versículo 20 diz o seguinte: José falando com seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Meus queridos, esse é um tema que você pode ver, que vai correr ao longo das páginas das Escrituras. É um tema que será desenvolvido cada vez mais, entendendo que Deus é soberano e tão poderoso que Ele pode usar até os piores momentos da sua vida para redimir uma história e receber a glória. Deus é um Deus tão poderoso que Ele pode usar até os seus pecados mais escuros, as coisas piores que você já tem feito na vida. Deus pode usar até aquilo na sua história para uma história de redenção para a glória dEle. Então esse é o Deus que eu sirvo. Então se você está aqui hoje à noite com mágoas do passado, talvez alguém lhe machucou tanto. As estatísticas nos mostram hoje em dia que muitas crianças são abusadas sexualmente quando ainda são pequenas e carregam as dores desse abuso por anos e anos, as cicatrizes emocionais. Sabemos que muitos pais maltratam os filhos e os filhos vão acabar carregando aquelas dores por anos. Talvez você tenha algum pecado no seu passado e você pensa: meu pecado é grande demais, como é que Deus pode usar o meu pecado para alguma coisa boa? Meu querido, eu quero dizer para você que Deus é um Deus tão perfeito, tão maravilhoso, que Ele pode usar a sua vida com suas dores e seus pecados, com suas manchas e defeitos, e Ele pode escrever uma história linda. Você confia nisso? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Gente, eu amo esse versículo porque me ajuda a entender que Deus nunca nos promete uma vida de prazeres ou perfeição, uma vida isenta de dor ou de sofrimento. Mas o que Ele nos promete é que Ele nos dará graça, nos dará sua presença e que Ele vai usar a nossa experiência para um bem maior. Eu creio nisso. Então vamos lá, vamos ler versículos de 1 a 15 nessa história de José em Gênesis 43. Diz assim a palavra de Deus: a fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhe disse: aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão o meu rosto, se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas, se o Senhor não o enviar, não iremos. Pois o homem nos disse: vocês não verão o meu rosto, se o outro irmão não vier com vocês. Israel respondeu: por que vocês me fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e de nossa parentela, dizendo: o pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Não apenas respondemos o que ele nos perguntou, nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria: tragam o outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida.
Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, disse: se é assim, então façam o seguinte: peguem do mais precioso dessa terra, ponham nos sacos para o mantimento e levem de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim. Levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. O início aqui do capítulo 43 nos parece um pouco com o capítulo anterior. Por quê? Porque a fome continua. O resto do mundo está passando por uma fome terrível. Não há chuva, não há mantimento por causa da escassez. E devido a isso, as pessoas estão indo para o Egito, porque em Egito há uma grande fartura, devido ao sonho de Faraó que José interpretou, e por consequência José foi colocado como administrador sobre a nação, fez armazenar o suficiente para levá-los ao longo dos 7 anos de fome que todos enfrentaram. Então, a família de Jacó, chamado aqui de Israel, está ali em Canaã e eles novamente passam fome. Eles tinham trazido de volta o mantimento, os cereais. Vocês se lembram que eles tinham deixado o irmão Simeão lá no Egito, ele estava preso, e José havia dito para eles: se vocês voltarem, vocês devem voltar com o seu irmão caçula, Benjamim, que não tinha ido na primeira viagem. Se ele não voltar, vocês não me verão, quer dizer, eu não vou recebê-los. E se eu não recebê-los, seu irmão ou vai continuar preso ou ele vai morrer, né? Então a fome continua e agora o mantimento se acaba. Jacó e seus filhos novamente estão passando necessidade. E eles sabem, a única solução para sobreviver esse momento é de fazermos uma viagem até o Egito, uma caravana, a fim de comprar mantimentos e voltar. Mas tem um probleminha com esse plano. O probleminha se chama Benjamim. O probleminha é que os irmãos querem levar Benjamim de volta, assim como José, né, o oficial no Egito, havia solicitado. E só lembrando, até essa altura na história, os irmãos não sabem que José é o oficial ali no Egito. Ele ainda não se revelou. Ainda com sua maquiagem e aquele chapéu, com certeza com seus mantos, ele não era reconhecível aos seus irmãos. Então os irmãos só sabem que é um oficial poderoso, e eles pensam: não tem jeito, se a gente não levar Benjamim, jamais vamos conseguir comprar mantimento e nós não vamos conseguir pegar Simeão de volta. Os irmãos sabiam que não tinha jeito, então eles começaram a discutir com José. Começaram a discutir com Jacó, desculpa. José, lá no Egito, sabia que eles tinham o suficiente para durar 7 anos de fome, né? Sabia que tinha o suficiente. E ele sabia que em algum momento os cereais e os mantimentos iriam acabar para os seus irmãos. Então ele sabia que eles voltariam, mais cedo ou mais tarde. E os irmãos de José ali em Canaã, com certeza estavam tentando esticar o mais que pudessem, talvez partindo as últimas porções, dividindo para tentar esticar mais um pouquinho, mas chegou uma altura quando eles reconheceram: não tem jeito, temos que voltar. Então,
Preocupado com a sobrevivência da sua família, Jacó reconhece que os filhos vão precisar voltar. Diz isso no versículo 2. Jacó disse aos filhos: voltem e comprem cereais, voltem e comprem mantimento para nós. Mas quando ele instruiu os filhos, eles resistiram, como eu já disse. Eles não queriam ir sem Benjamim. Eles tinham medo de enfurecer ou deixar irado os oficiais, especialmente aquele oficial, porque nós lemos na semana passada que José, para não se entregar aos irmãos, ele meio que foi ríspido com eles, né? Então, preocupados que o oficial iria maltratá-los, talvez colocá-los na prisão, Judá responde em prol de todos os irmãos. Agora, para vocês terem noção, Judá é o terceiro na ordem de idade. O mais velho é Rúben, o segundo é Levi, e o terceiro é Judá. Judá vai falar em prol dos irmãos. Ele vai se destacar como porta-voz por diversos momentos nessa história. No versículo 3 ele diz assim: aquele homem que nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão o meu rosto, se o outro irmão não vier com vocês. Ele diz para o pai: pai, não tem jeito, ele não vai nos receber, não vamos ter condições de comprar mantimento, a não ser que nós levemos Benjamim. E Jacó imediatamente vai se defender ou vai atacar os seus filhos, dizendo que foi culpa deles, porque eles foram entregar o fato ao oficial lá no Egito, que eles tinham um irmão, né? Por que vocês foram falar desse irmão? E é aqui que os irmãos meio que vão contar uma mentirinha, né? Porque José nunca perguntou para eles se eles tinham outro irmão. Eles ofereceram de boa vontade quando foi perguntado a respeito de onde vieram. Mas eles vão dizer para o pai, ele perguntou tudo, queria saber se nós tínhamos irmãos, queria saber se nós tínhamos pais, ou pai ainda vivo, e é por isso que nós falamos de Benjamim. Aqui no versículo 6, Israel respondeu: por que vocês me fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles não podiam saber que o oficial egípcio iria pedir que trouxessem esse filho de volta. Agora, por que isso é tão importante para Jacó? A razão é o que eu já falei. A esposa que ele amava, Raquel, já havia falecido. E ela tinha lhe dado 2 filhos. O primeiro, primogênito, era José. Mas na mente de Jacó, José foi morto. Um animal selvagem havia lhe matado. E temos Benjamim, o segundo filho. E foi ao dar à luz esse filho que Raquel morreu. Então, em vez de José, que era o filho favorito, agora o filho morto na mente de Jacó, Benjamim ocupa essa posição. Ele é o filho da mulher que ele amava. Ele era o filho favorito. Ele não queria saber, ele não vai voltar com vocês. Porque na mente dele, se ele morrer, eu perdi todos que eu amava. Perdi a esposa, perdi os 2 filhos. Jacó tinha um problema. Ele não tratava todos os filhos igualmente. Ele tratava os seus filhos com parcialidade. Outro tema que nós aprendemos nas Escrituras, que não agrada a Deus. Quanto mais um pai que jamais deveria mostrar mais afeto para um filho do que para outro. Imagine as cicatrizes emocionais nas vidas desses irmãos. Então chegou uma altura na interação em que ele sabia que não tinha jeito. Depois da discussão, ele reconheceu que os seus filhos estavam certos. Ele teria que enviar Benjamim. Relutantemente, ele permitiu que Benjamim acompanhasse os outros irmãos. Mas a fim de assegurar a proteção de Benjamim, Jacó preparou um presente. E no versículo 11 ele diz o que era o presente: do mais precioso da terra, né? Ele pegou tudo que ele tinha de especiarias, de mel, de nozes, e ele enviou para oferecer de presente ao oficial egípcio.
Eu acho interessante isso, né? Porque na primeira viagem ele não teve essa mesma preocupação. Mas agora que a vida do filho favorito está em jogo, agora ele começa a pensar, eu preciso dar um jeitinho, né? Se vocês se lembram, o perfil de Jacó era justamente esse, sempre tentando do jeito dele controlar as circunstâncias. Mas ele descobriu vez após vez que ele não estava no controle de nada, ele tinha que abrir mão do controle de sua vida e reconhecer que apenas Deus estava no controle. Do mais precioso dessa terra você pode levar. Mas os irmãos tinham outro problema. Na viagem anterior, se vocês se lembram, eles tinham retornado e tinham descoberto dentro dos sacos de cereais o dinheiro que eles haviam levado para comprar o mantimento. Então eles pensaram, puxa, houve algum engano, eles deixaram o dinheiro ali, eles estão sendo generosos conosco, o que é que aconteceu? Então, isso estava pesando na mente deles, e isso até levou eles a conversar entre si, dizendo, Deus está nos julgando devido ao pecado que nós cometemos contra o nosso irmão. Então eles estão preocupados. Tem esse problema, tem o problema agora de Benjamim e tem o problema do dinheiro que eles tinham dentro dos sacos de mantimento. Certamente o oficial egípcio que estava mantendo o seu irmão Simeão preso agora iria ver que eles tinham ido embora com dinheiro, não tinham voltado para devolver, agora eles vão ter que pagar as consequências, né? Isso na mente deles. E é por isso que Jacó vai dar outra coisa. Não somente vai dar um presente, mas ele agora vai dar o dinheiro em dobro. Devido ao dinheiro que havia voltado, ele agora vai dar o dinheiro em dobro, para que eles possam comprar e deixar dessa vez o dinheiro com os oficiais no Egito. Vamos continuar na história. Versículo 16 ao 23. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa, leve esses homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meu dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam, é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e lhe falaram à porta e disseram, meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento, mas quando chegamos à estalagem, ao abrir os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Por isso trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos de cereal. O administrador disse, que a paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Não sei de você, mas eu tenho um problema. Quando eu fico ansioso sobre alguma coisa, eu fico com um mal-estar. Quando eu tenho ansiedade, eu fico com a dor de barriga e a minha pressão aumenta um pouquinho, eu fico incomodado fisicamente. Então, eu na minha mente tento me colocar no lugar desses irmãos. Fazem uma caravana de Canaã até o Egito e nessa viagem eles estão conversando entre si. Não sei o que vai acontecer, a gente vai chegar lá, eles vão nos colocar na prisão, eles nos vão tornar escravos, vão tirar tudo de nós, vão nos atacar. Não sabem o que vai acontecer, né? Estão ansiosos. Eu imagino que eu estaria ali com a dor de barriga, sem querer comer. Mas quando eles chegam e eles confessam imediatamente, o dinheiro estava nos sacos de cereal, não foi nós que colocamos, não sabemos como chegou.
o oficial, o administrador, ele vai dizer: calma, calma, paz esteja com vocês. Foi o seu Deus que colocou o dinheiro dentro dos sacos, porque eu mesmo recebi esse dinheiro. Isso acontece comigo, certo? Eu vou me colocar no lugar dos irmãos. Quando eu estou ansioso sobre alguma coisa que vai acontecer, eu não sei qual vai ser o resultado, aquela coisa acontece e o negócio não é tão ruim quanto eu imaginava, chega aquele alívio, quase que imediato, aquele alívio em que a dor de barriga vai embora, você começa a se sentir melhor e você quer procurar alguma coisa para comer, certo? Eu sou assim, eu estou confessando o meu pecado aqui. No sábado eu vou falar para as mulheres na conferência sobre ansiedade, justamente uma das áreas da minha fraqueza, certo? Então eu imagino que os irmãos finalmente, ufa, a gente pensava que ia ser preso, que eles iam roubar tudo que a gente tinha, mas o oficial fala para eles que a paz esteja com vocês. Essa palavra no hebraico é a palavra shalom, palavra que a gente vê por vez ou outra repetida, sobre a paz de Deus que nós podemos experimentar. E esse shalom não é uma paz isenta de dor, ou de sofrimento, ou de luta, ou de conflito, mas é uma paz, um descanso de saber que o Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra está no controle das nossas vidas. Eu pulei algo que eu queria destacar, deixa eu só voltar no versículo 14. Antes dos irmãos partirem de Canaã para o Egito, Jacó vai fazer uma oração, vai proferir uma bênção sobre eles. E ele diz no versículo 14: Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim voltem com vocês. Deus Todo-Poderoso. Alguém se lembra desse nome que a gente já tratou nas histórias dos patriarcas? Qual é esse nome em hebraico? Se alguém consegue se lembrar? El Shaddai, exatamente, El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Então, toda vez que você encontra esse título no Antigo Testamento, Deus Todo-Poderoso, é El Shaddai. É o Deus que está no controle de todas as coisas, é um Deus que, quando você está no fundo do poço, você não sabe o que vai acontecer, mas é um Deus em quem você pode confiar. Um Deus em quem você pode colocar sua vida e saber que Ele sabe o final da história. Você pode entregar sua ansiedade a Deus e dizer: Senhor, Todo-Poderoso, cuida de mim. Continuando na história. Eles recebem uma bênção de um homem incrédulo. Imagina isso. Um homem incrédulo vai dizer: Shalom, paz esteja com vocês. E não somente isso, mas não se preocupem, não esquenta a cabeça. O seu Deus e o Deus do pai de vocês, quer dizer, o Deus de Jacó, colocou esse tesouro nos sacos de cereal. Gente, eu não sei qual é o seu pensamento, mas quando eu leio isso, eu fico surpreendido pela resposta de um homem incrédulo, que vai reconhecer a atividade de Deus. E a Bíblia nos mostra, vez após vez, que até pessoas incrédulas, às vezes, têm seus olhos abertos para a realidade de um Deus que está no controle de todas as coisas. Nabucodonosor é outro que, num determinado momento, ele vai levantar os seus olhos para o céu e vai reconhecer quem Deus é. Nós não sabemos se isso foi uma conversão, mas simplesmente sabemos que ele pôde reconhecer que aquele dinheiro não foi por engano, mas foi Deus, foi uma atividade divina que fez aquele dinheiro ser colocado nos sacos dos homens. A gente sabe que José estava com certeza por trás da história fazendo isso, mas foi Deus que agiu, foi Deus que trabalhou por intermédio da vida de José, fazendo com que ele fosse generoso com seus irmãos. Em vez de retrucar e dar o troco que os irmãos certamente mereciam,
ele foi compassivo, generoso, gracioso. E vamos continuar. Então, eles são recebidos ali por esse administrador de José. E na história nós encontramos que quando ele diz que a paz esteja com vocês, no versículo 23, então ele trouxe Simeão para fora. E vamos continuar na história a partir do versículo 24. Depois o administrador levou aqueles homens à casa de José e lhes deu água. Eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Ele lhes perguntou como tinham passado e disse: o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: sirvam a refeição. Serviram a comida dele numa mesa à parte e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. Sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho ao mais novo. Eles olhavam uns para os outros cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E beberam com ele até ficarem alegres. Eles pensaram que iriam ser punidos por terem levado aquele dinheiro, mas o que descobriram foi algo bem diferente, foi uma receptividade maravilhosa, palavras de bênção. Foram convidados para uma refeição na casa do oficial egípcio. A refeição foi inesperada. E os irmãos ficaram espantados com um detalhe muito interessante. Diz que eles foram colocados, se assentaram por ordem de idade. Agora, como será que José e os administradores ali da sua casa sabiam a ordem da idade dos irmãos? Se eles foram colocados para sentar por ordem de idade. Pelo que eu leio no trecho, eu chego a entender que eles ficaram espantados. Como é que eles souberam que essas eram as nossas idades? A gente não sabe se o espanto foi por causa disso, se o espanto foi por causa da generosidade, mas é uma observação peculiar. Mas José não era um oficial egípcio qualquer, era o irmão que conhecia todos. Então, a próxima prova de José tinha a ver com a comida. A primeira prova foi quando eles foram ditos que um tinha que ficar, ficou Simeão ali preso. Voltaram para casa com o dinheiro dentro dos sacos. E a segunda prova tem a ver com essa refeição. Quem foi que recebeu uma porção maior? Na verdade, 5 vezes mais do que os outros. Quem foi? Eita! Por que será que José fez uma coisa dessas? A minha ideia, posso estar errado, mas a minha ideia é que ele queria ver a atitude dos irmãos diante de um favoritismo, uma experiência em que ele vai receber mais do que os outros. Como é que eles vão responder? Será que eles vão começar a brigar? Será que eles vão se irar
como havia acontecido 20 anos antes? Será que eles vão tratar Benjamim da mesma forma como trataram José? Segunda prova foi a comida. Primeira prova, um dos irmãos teve que ficar preso. Segunda prova, o alimento. A terceira prova nós encontramos no capítulo 44. Depois da refeição, José deu essa ordem ao administrador da sua casa: encha de mantimento os sacos que esses homens trouxeram. Quando puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. E coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, de Benjamim, junto com o dinheiro do seu cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram. Eles com os seus jumentos saíram da cidade e antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador de sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens. E alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. O administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós tiver esse copo, será morto. Eita. E nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram, aquele com quem foi encontrado o corpo será meu escravo, os outros ficam livres. Eles se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento no chão, o abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas roupas, e tendo cada um carregado de novo o seu jumento, voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu: que podemos dizer a meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Copo de prata, né? Foi colocado no saco do irmão mais novo, de Benjamim. A terceira prova era de ver como é que esses irmãos vão responder. Primeiro, quando eles são confrontados pelo administrador da casa de José, eles vão dizer: não roubamos nada. Você pode confiar que nós não roubamos nada. E a nossa palavra é tal que, se for encontrado esse copo dentro do saco de um dos irmãos de mantimento, ele será morto e nós nos tornaremos escravos do Senhor. Chegando de volta na casa de José, foi descoberto ao examinarem que estava dentro do saco de mantimento de Benjamim. E diz que eles rasgaram a sua roupa. Deixa eu pensar um pouquinho com você sobre as três provas. O que nós observamos na história é que José queria ver se os irmãos haviam mudado de coração, se suas vidas haviam mudado em algum aspecto, ou se eles continuavam sendo os mesmos irmãos egoístas, maus, traiçoeiros. Na primeira prova, ele descobriu que eles não eram assim. Simeão se ofereceu para ficar no lugar dos outros. Na segunda prova, ele não vê os irmãos discutindo ou maltratando Benjamim por ter recebido uma porção 5 vezes maior. E na terceira prova,
Em vez dos irmãos deixarem para lá, não me importo, eles rasgaram suas roupas porque estavam indignados com si mesmos de que tal coisa pudesse ter acontecido com esse irmão que eles amavam, um irmão que eles queriam proteger, um irmão que eles querem cuidar. José descobre nessa prova final que algo mudou na atitude desses irmãos. Agora, uma coisa muito interessante sobre esse copo, né? Porque você pode ler e pensar, puxa, eu não entendi muito bem, porque aqui no versículo 5, José falando para o administrador falar tais palavras, ele diz, não é este copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Então eu tive que estudar um pouquinho na história para entender o que era isso. E o que eu descobri é que lá no Egito era comum usarem diversos meios de adivinhação, certo? E um desses meios era de usar um copo. Eles tinham copos específicos para adivinhação. E às vezes era a água, às vezes eles derramavam algum óleo ou colocavam pedras para ver a reação da água. E dependendo da reação, eles adivinhariam o que iria acontecer, certo? Era um copo de adivinhação. E era isso sobre o qual estava sendo referido aqui quando diz que o meu Senhor usa o copo para fazer as adivinhações. Então não é um copo qualquer, né? Não é aquela xícara que você pode jogar fora e só custa R$1. Não é aquela xícara. É um copo de prata valioso, usado com as tradições da cultura, que foi roubado supostamente. E agora os irmãos rasgam as roupas, porque eles estão não apenas preocupados com o bem-estar de Benjamim, mas eles entendem que o que aconteceu aqui foi Deus julgando as suas ações de pecado lá atrás. Vocês se lembram na semana passada, quando nós falamos sobre a perspectiva de muitos dos tempos antigos, que eles tinham essa noção de um Deus vingador, né? Você faz algo errado, então Deus vai se vingar. Levou séculos para o povo de Deus descobrir que Deus pode ser um justo juiz e ao mesmo tempo um Deus misericordioso e compassivo. Não são ideias contrárias no caráter de Deus. Deus tem momentos de se vingar, com certeza. Deus é um Deus de ira, com certeza. Mas Ele é um Deus também misericordioso, um Deus compassivo. E Ele nunca nos trata assim como nós merecemos. Porque se Ele nos tratasse, todos nós estaremos fritos. Nós nem estaríamos aqui hoje vivos. Certo? Lá atrás no dilúvio, Deus poderia ter destruído todos os seres humanos. Os irmãos não somente rasgam suas roupas, mas eles se lançam no chão, prostrados diante de José. Vocês já perceberam quantas vezes eles já se prostraram diante de José? Um par de vezes, viu? A primeira vez quando vieram comprar mantimento, depois quando vieram a segunda vez comprar mantimento, e agora uma terceira vez quando quando foi descoberto o copo dentro do saco de mantimentos de Benjamim. O cumprimento daquele sonho lá atrás, quando José ainda era menino, continua a acontecer. Quando José tinha visto estrelas, lua, sol se curvando diante dele, quando ele tinha visto os feixes, também os feixes de trigo se curvando diante dele, José sabia, quando ele viu essas coisas acontecendo, que Deus estava cumprindo aquilo que ele havia visto nos seus sonhos. Mas mesmo assim, em vez de se vingar, a gente continua a ver um coração terno, compassivo. Por quê? Porque José vai se retirar da sala para outro quarto onde ele vai chorar. É a segunda vez e não é a última, tá certo? O que isso nos mostra? Chorar significa coração transformado? Não. Você pode chorar e voltar a fazer a mesma coisa. O choro nem sempre mostra uma mudança, certo?
Mas o que nós vemos em José é vez após vez, pelas suas ações, pela sua atitude e até por suas emoções, que ele é misericordioso e que o perdão, que ainda a gente vai ver nas semanas seguintes, o perdão já está presente em seu coração, porque ele quer perdoar esses irmãos. Mas primeiro ele queria ver qual seria o resultado. Nós não temos tempo para ler o restante desse capítulo, mas deixa eu terminar dizendo o seguinte. Benjamim foi o qual tinha o saco de cereal onde foi encontrado o copo, né? Os irmãos haviam dito, você pode matar essa pessoa, pode tirar a vida dessa pessoa. Rasgaram suas roupas porque agora, eita, e agora o que é que a gente vai dizer para papai? Quando a gente voltar para casa, o que é que nós vamos dizer? Judá havia prometido, não, nada vai acontecer, eu juro por minha vida. Aí, versículo 18, Judá se aproximou dele. Meu Senhor, permita que este seu servo diga uma palavra aos ouvidos de meu Senhor e não se acenda a sua ira contra este seu servo, pois o Senhor é como o próprio Faraó. Ele vai dizer, eu tenho um pai que se ele descobrir que você prendeu ou tirou a vida do meu irmão caçula, ele vai morrer, um pai idoso. Não faça isso. O que nós vamos ver nessa história é que Judá, ele vai tomar o lugar do seu irmão Benjamim. Ele vai dizer, eu fico no lugar dele, pode me prender. Simeão, na história a gente viu, já saiu da prisão. Almoçou junto com os irmãos ali na casa de José, mas agora, em vez de Benjamim ficar preso, Judá diz, eu fico no lugar dele. Agora eu quero que vocês observem algo muito importante que acontece com Judá. Judá, você precisa prestar atenção, porque Judá não é um irmão qualquer nessa história, viu? Judá vai ser alguém que vai se destacar. Não somente agora, mas daqui a 2 semanas de novo. Ele vai se destacar porque vai ser por meio dele que o Salvador Jesus Cristo vai vir à terra. Vai ser por meio da descendência de Judá. Não é Rúben o mais velho, não é Levi o segundo, vai ser Judá. E aqui nós vamos encontrar Judá. Lembra que ele foi porta-voz dos irmãos, falando tanto com o pai, e agora diante de José, ele vai dizer, eu fico no lugar de Benjamim. Lá atrás, 20 anos atrás, quando os irmãos queriam matá-lo, ele disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo, aí a gente vai ganhar um pouquinho de renda e a gente ainda vai se livrar dele. Foi Judá que falou isso. 20 anos depois, ele diz, não, eu me coloco no lugar do meu irmão. Vocês precisam entender que 20 anos transformaram o coração desse homem. 20 anos. E essas três provas foram usadas por José para descobrir se de fato houve mudança, se de fato houve uma transformação. O que nós encontramos é que esses irmãos são outros, não são os mesmos de 20 anos atrás. Isso é de se imaginar com amadurecimento, mas não foi apenas amadurecimento, houve crescimento espiritual verdadeiro. Deus agiu na vida desses homens. E o que eu quero concluir dizendo hoje à noite é que nós podemos aprender tantas lições aqui nessa história, né? Tantas lições. Primeiro que nós somos como os irmãos, nós às vezes somos traiçoeiros com as nossas palavras, nossas ações. Às vezes nós agimos de maneira que nos beneficie e machuque o próximo, a gente passa por cima dos outros. E a gente pode aprender uma lição muito importante, que Deus vai tratar do nosso coração, Ele vai nos disciplinar. A disciplina nem sempre é agradável, às vezes é dolorosa. Mas Deus é um Deus tão amoroso, tão misericordioso, que ao tratar e disciplinar, Ele demonstra ternura, carinho, e Ele nos conduz de volta ao seu caminho.
que eu quero terminar exortando e encorajando cada pessoa aqui presente hoje à noite é no seguinte sentido: a escolha entre vingança e misericórdia é uma escolha entre servir a nós mesmos e servir a Deus. A escolha é sua. A escolha entre perdoar ou guardar amargura é uma escolha sobre quem você vai servir. Não é simplesmente, não é grande coisa, deixa de lado isso aí, Deus depois me perdoa. Não, é sério isso. Nós que conhecemos a Jesus Cristo, fomos exortados a perdoar, a amar até o nosso inimigo. Pedro, quando perguntou quantas vezes nós devemos perdoar o próximo, Jesus disse 70 vezes 7. Depois ele vai contar uma parábola que vai mostrar para eles que nós devemos perdoar sempre. A escolha entre a vingança e o perdão, entre a vingança e a misericórdia, é uma escolha entre servir a nós mesmos e servir a Deus. José sabia muito bem que poderia se vingar. A oportunidade estava ali, nas mãos dele, para ele fazer algo e se vingar contra os irmãos. Mas ele estaria agindo por interesse próprio. E ao demonstrar misericórdia, que a gente ainda vai ver o final dessa história, que vai cada vez melhorar, ao demonstrar misericórdia, José estava se submetendo à vontade de Deus. Ele estava se submetendo a um plano e a uma providência de Deus, de tal forma que ele estava aprendendo a viver de acordo com a vontade de Deus. Você ainda está tentando entender o propósito de Deus? Você ainda está tentando entender o que é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus para a sua vida é que você ande segundo os princípios dele, é que você o busque, que você o conheça, que você ame ao seu próximo como a si mesmo, que você perdoe, que você demonstre misericórdia. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Olhe para Cristo. A vida de Cristo é a perfeita vontade de Deus. Em Levítico 19:18, lemos: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos de seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. E em Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, Deus diz: a mim pertence a vingança. E por causa disso, 2 escritores do Novo Testamento escreveram: meus amados, Paulo em Romanos 12:19, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E o escritor de Hebreus, em Hebreus 10:30, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Nós aprendemos hoje, aprendemos o caminho do perdão, o caminho da misericórdia. Na verdade, é o caminho de Cristo. Então eu espero que ao ver essas histórias, não sejam histórias ou fábulas na sua mente, histórias fictícias de um povo que supostamente viveu, mas você possa entender que são histórias verídicas, baseadas num povo verdadeiro, em tempos verdadeiros, em lugares verdadeiros, passando por situações verdadeiras, assim como você e eu. Conflito, escassez, falta de dinheiro, né? Às vezes não tem dinheiro para comprar pão, para alimentar a sua família. Coisas que fazem parte da realidade humana ao vivermos num mundo afetado pelo pecado. Mas o que nós vamos descobrir, vez após vez, é que Deus é fiel, que Ele é suficiente. E assim como nós vamos cantar para encerrar hoje à noite, Jesus, eu só tenho a Ti. Se nós temos Jesus, nós não precisamos de mais nada. Ele é tudo o que nós precisamos. Cantemos.